Olá, meu nome é Alessandro Gomes da Cruz, sou professor de Geografia e nossa aula de hoje nós vamos tratar sobre geopolítica e relações internacionais. Desde já eu peço que você abra o teu livro na página 12, capítulo 1, onde nós vamos tratar esse assunto geopolítico. Esse assunto geopolítico, ele foi criado pelo cientista Rudolf Kevlin a partir do século XIX até o século XX, na obra de Frederick Ratzel, 1897. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Primeiro contexto que eu tenho para falar para vocês sobre o mapa mundi, nessa questão geopolítica, nós temos o quê? Estado, território e nação. Você, aluno que está me ouvindo, você sabe o que é Estado, o que é território, o que é nação? O que envolve essa questão da ONU sobre os países? Sobre o mapa mundi? Você já parou para pensar nessa transformação deste espaço, né, nos conflitos, nas guerras? Você parou para pensar nessa questão? Então vamos lá. Primeiro movimento que eu tenho para dizer para vocês que o território seria esse espaço, né, dos países que estão atrelados ao globo terrestre. E aí vem a questão, né, essa transformação, essa configuração do mundo, né, sobre a questão dos países. Vamos falar um pouquinho sobre movimentos separatistas, né? Esses movimentos separatistas é a questão, né, dos países querer transformar, né, uma parcela do território, né? No caso, vamos citar aqui para vocês, nós temos aqui a Catalunha, na Espanha, né? Nós temos a Catalunha, que eles queriam ser independentes. Mas na questão, para ser independente, né, é uma burocracia, é muito difícil, é complicado, né? Nem todo mundo está pronto para assinar qualquer questão, qualquer documento. Tá certo? Então, olha só, vamos pensar, a Catalunha queria ser um país independente, mas a Espanha não concedeu para eles esse tratado. Tá? Por quê? Por haver movimentos separatistas. Outra questão que eu posso trazer para você seria a Ásia, né? A questão do Tibete. O Tibete ele é um espaço, um território também que eles lutam pela sua soberania, né? Lutam pela sua independência, mas também não foi possível por haver movimentos separatistas. Tem também outro detalhe na Geórgia, né? Nós estamos aqui na Geórgia, eles também tentaram a modificação ali do território, mas também não foi possível essa configuração. Mas se você der uma investigada aí na internet, fazer uma busca, você vai perceber que existe, né, uma tabela dos países que foram configurados, tá? Que foram transformados, montaram as suas próprias nações, seus territórios. Você vai perceber, e no nosso livro tem uma tabela também, indicando alguns países que foram configurados. A partir daí você vai perceber, né, essa situação que está em constante transformação. O nosso globo, ele não é imutável, ele se transforma, né? Tem uma lista, alguns países que já, né, marcaram o seu território ali, eles conseguiram o seu aval. Um detalhe importante que eu posso dizer para vocês é a questão do Sudão do Sul. O Sudão do Sul, em 2011, eles conseguiram a sua independência, conseguiram a sua soberania. Está aqui no continente africano, ó, Sudão do Sul. Tá? Então, esse é um dos países que eu posso citar para vocês que eles conseguiram a sua independência. Bom, pessoal, então, aí vem a questão aqui da França. A França está no continente europeu, né? E essa parte aqui do Oceano Atlântico faz parte da França. E a Guiana Francesa, que está na divisa do Brasil, é território francês. Mas aqui não há movimentos separatistas. Não existe movimento separatista nessa questão. Mas, o que ocorre aqui, pessoal? Esse pessoal aqui reivindica da França investimentos no país, investimentos no local. Eles se sentem assim, inferiores, porque sendo francês, eles não têm a mesma
questão positiva, como se diz, afetivo, poder aquisitivo, eles não têm essa questão de poder aquisitivo. Então eles reivindicam da França, né, um pouco mais de cuidado para que eles venham sobressair na questão financeira. Tá? Bom, então parando um pouquinho com esse movimento separatista, nós temos aqui, vamos falar então sobre o país da América do Sul, que é o Brasil, e o norte-americano. Nós temos acordo bilateral e acordo multilateral. O que é acordo bilateral? Seria acordo entre dois países. A questão política, econômica, a questão sobre os tratados, diplomacia. E eles estão, recentemente teve a Cúpula das Américas entre Estados Unidos e Brasil, ao qual o presidente brasileiro teve um tratado ali com o norte-americano, acordo bilateral. Aí se eu tratar agora acordo multilateral, seria entre mais países. Eu poderia citar para você os blocos econômicos, poderia citar para vocês, seria o Mercosul, né? Então, tem aqui o Brasil, os países que fazem divisa, fazem fronteira com o Brasil, como a Argentina, o Peru, o Paraguai, que faz divisa com o Brasil, tá? Então, esses países, ele tem um acordo multilateral, que são mais países que têm acordo com o Brasil. Essa questão do Mercosul é aquela questão do tratado sobre os produtos, as taxas, as tarifas aduaneiras, alfandegárias, que é um tratado entre eles. Se ele fugir desse tratado, algum país, por exemplo, comprar do Brasil, vai ser diferente a questão das taxas, não vai ser a mesma. Vai mudar a questão da taxa. Então, esse tratado seria aqui multilateral entre esses países da América do Sul aqui, que estão atrelados. Ele pode ter esse tratado com outros países. Por exemplo, o Brasil compra insumos lá da Rússia, né? Então, seria bilateral. Ele tem esse tratado com a Rússia, tá? E ele tem tratados com os Estados Unidos também, tá certo? Então, fica essa questão do mapa do nosso globo, né, que ele não é imutável, ele tem a sua transformação. Eu peço que você, aluno, você que estuda geografia, que está atento a essa questão geopolítica, que você busque, investigue, busque mais conhecimento sobre a ONU, sobre a Organização das Nações Unidas, busque mais assim na internet, em livros, celular, sobre o assunto. Eu vou deixar para vocês uma atividade avaliativa sobre esse contexto geopolítico. Tá? Busque lá uma tabela dos novos países que estão em desenvolvimento, países dependentes. Assim como você já tem uma tabela no seu livro, busque, investigue e nós faremos uma correção numa próxima aula. Um grande abraço e tudo de bom para você!